Olá pessoal, hoje eu vou tratar com vocês sobre os fatores críticos de sucesso para um projeto envolvendo inteligência artificial nas conversações junto a um CRM, da maneira como temos atendido vários clientes, fornecedores, colegas que têm trabalhado também com o nosso widget chamado ByteGPT, que conecta um CRM a outros fornecedores de inteligência artificial como OpenAI, orquestradores como o DeFi, entre outros. Então aqui a ideia é compartilhar algumas das experiências já de centenas de projetos sendo implementados, de inúmeros atendimentos realizados em nosso suporte técnico, trazer um pouco das nossas impressões, refletir um pouco sobre alguns aspectos que são importantes aí no êxito desse tipo de projeto. Então o público-alvo nosso é tanto o pessoal da área técnica que implementa, como também empresas, profissionais que estejam tomando uma decisão para o uso deste tipo de projeto no seu negócio, para que tenha alguns pontos de atenção. Então nós separamos aqui em algumas sessões, envolvendo aspectos comerciais, aspectos sobre a ferramenta como, o ByteGPT, propriamente dito, e também sobre inteligência artificial. Então vou fazer uma breve passagem em cada um deles, não tenho a menor intenção aqui de esgotar o assunto ou de me aprofundar em cada item, mas fazer uma visão geral e também fazer com que tenhamos a reflexão da essência, já que isso pode ser alterado constantemente. Talvez na próxima semana que gravo esse vídeo ou amanhã já tenhamos mudanças, novidades, como estamos acostumados, habituados nessa área envolvendo inteligência artificial. Este vídeo aqui está sendo gravado então em setembro de 2024. Quando você ver, é importante ponderar sobre algumas ferramentas, métodos, novidades que talvez tenham surgido nesse intervalo. Então, sobre os aspectos comerciais. Nos aspectos comerciais, nós temos notado uma dificuldade de alguns parceiros, alguns colegas, empresas, na proposta mesmo comercial, tendo ali uma dificuldade no estabelecimento de prazo e preços de uma maneira subestimada ou equivocada, e aí a gente percebe também essas estimativas, muitas vezes não muito certeiras, isso compromete a qualidade do projeto. Tem também as entregas e as expectativas dos clientes, que às vezes a alta expectativa pode também, associada a uma venda equivocada, pode comprometer a qualidade do projeto, e a gente vê também uma dificuldade na qualidade da entrega por conta das necessidades do negócio, enquanto que às vezes há uma impressão muito fácil, muito rápida e requer sim um aprofundamento técnico, uma análise, como nós veremos aqui mais adiante. E aí, outro ponto muito comum que a gente atribui é esse lado de delegar, atribuir à inteligência artificial, muitas vezes a inteligência humana, a inteligência do negócio. Então a inteligência conversacional ela vem daquele que implementa, que são os envolvidos, tanto o dono do negócio como também aquele que está à frente ali na sua implementação. E há também alguns pontos que são subestimados. E esses itens subestimados, que eu poderia aqui classificá-los como, por exemplo, a gente subestima a inteligência humana no processo, a participação humana no processo, que é a inteligência do negócio de fato. A gente também subestima o envolvimento do cliente no processo. O cliente ele precisa sim de participar, justamente nos clareando a visão dessa parte das regras de negócio. O número de testes realizados muitas vezes são muito abaixo do que se deveria, então fica-se numa ansiedade de entregar o projeto, de ver a coisa funcionando. A gente testa, parece que está funcionando, mas não testa todas as situações adversas que acontecem nas conversações, todas as possíveis regras de negócio ou situações, como disse aqui, adversas, e isso também compromete a qualidade. E aí a gente muitas vezes subestima a otimização como um processo evolutivo, porque é inerente ao processo evolutivo as otimizações constantes a partir das conversas, das situações, e se retroalimentar. Então, um projeto não termina necessariamente quando a gente entrega. A verdade, nós entregamos e aí inicia uma outra fase, que é a fase de manutenção, a fase de evolução, característica mesmo do ciclo de desenvolvimento de qualquer software. A gente acaba subestimando a complexidade técnica que envolve
as demandas de IA, de inteligência artificial, e nem sempre é um problema do Byte GPT ou da ferramenta, porque o Byte GPT é apenas um conector, mas a gente subestima a capacidade técnica ou a experiência de quem está atuando. Às vezes contratamos ou realizamos projetos de uma maneira um pouco desavisada e depois nós nos complicamos um pouco com as situações reais que podem vir a acontecer, que é exatamente essa solicitação, que é de não termos pessoas, às vezes, devidamente qualificadas ou parceiros experientes no processo, com a devida experiência em inteligência artificial. Um outro ponto, então, que nós vamos ver é a respeito do CRM como. Nós chamamos atenção para os planos, né? Avançado, empresarial. Para funcionar, o básico não funciona por não ter automações do tipo Salesbot. E aí, envolvendo então os Salesbots, o fator crítico de sucesso, de fato, é ter domínio pleno sobre Salesbots. Conhecer bem o manuseio do uso de Salesbots. Por quê? Você pode usar as boas práticas, entender bem de condições, as etapas de condições que pode te levar a save points, a diferentes rotas, saber definir bem os campos, as ações que vocês querem ali dentro. Você pode também ter a importância de respeitar o tempo de cada ponto, no sentido dos temporizadores, já que tem alguns processos e ações que precisa de dar, por exemplo, necessidade de atualizar um campo e um tempo para isso. Às vezes você coloca duas etapas subsequentes e você acaba perdendo a informação, ou de esperar um loop a ser concluído. Você precisa necessariamente também de prestar atenção nesse processo, ficar atento a respeito da lógica de programação, porque Salesbots é uma programação no code, ou pode ser até low code, se quiser usar alguns códigos ali, como também é possível, mas é uma lógica de programação em cima do negócio. E aí você tem também múltiplos Salesbots ou não, a relação entre eles, e este ponto desse manuseio, desse traquejo com Salesbots é um fator crítico de sucesso, assim como conhecer bem as regras de negócios. A regra de negócio do que você está implementando requer, então, você reflete nesse fluxo conversacional, nas regras de negócio, na lógica, conhecendo justamente como traduzir, né, as regras de negócio para os seus Salesbots. É este o ponto. Não é a inteligência artificial que faz isso. A inteligência artificial ela é uma tecnologia, é um recurso tecnológico que infere possibilidades, mas quem traz a lógica do negócio ainda é o homem. A inteligência artificial ela auxilia neste ponto, ela permite que se faça certas questões, mas ainda quem faz a lógica conversacional ainda é a inteligência humana. Então é importante saber as limitações da Como, porque não é um CRM perfeito, como não existe nenhum perfeito. Tem limitações, como por exemplo, não pode se usar 2 Salesbots concomitante, talvez isso mude, talvez já tenha mudado quando você vê esse vídeo. A gente tem um processo realmente de requisições acontecendo, tem limitações dos próprios recursos e etapas do que pode ser feito, do que não pode ser feito, do que pode ser utilizado nas condições. Então, saber bem dos limites, você sabe também se ajustar melhor à regra de negócio dentro dos seus bots. E também um ponto que é crítico é, às vezes, o profissional não conhecer como expandir as possibilidades com webhooks. Você pode usar webhooks externos, ou seja, com conexões externas, né? Um webhook interno, mas usando dados externos, fazendo update leads, launch sales bots. Você pode disparar uma ação externa a partir de um JSON, se você tiver um webhook dentro aqui dos seus bots. Nós fazemos isso aqui na ByteBio. Nós trabalhamos de uma maneira associada a orquestradores, que fazemos essa intercomunicação das duas vias, e não só utilizando apenas um Salesbot para fazer tudo, e assim você tem várias outras maneiras. Então vamos dar uma olhada agora a respeito do ByteGPT. Então, o ByteGPT ele é um conector, é um widget que conecta a Como aos provedores de GPT, como o OpenAI, ou a orquestradores de GPT, os de LLMs, como o DeFi, que por meio dele você pode conectar a outras ferramentas, você pode ter um outro tipo de fluxo interno de integrações, aplicações, e que expande também a outros provedores
além da OpenAI, né, você pode também conectar a um outro serviço, que é o Chatbase, e permite múltiplas conexões. Você pode ter vários handlers dentro dos seus salesbots. Isso é o ByteGPT. Agora, o ByteGPT, para facilitar, a gente entrega um modelo de salesbot, onde nele você tem acesso aos handlers, que são webhooks, que podem ser associados aos provedores que nós vimos aqui acima. Então, nós também conectamos a um ChatGPT isolado de um assistente, podemos conectar aos assistentes, propriamente dito, tanto da OpenAI, ou entre a OpenAI você pode ter vários assistentes dentro dele, e às vezes desconhecer isso pode ser um fator crítico também para o seu projeto, porque você utiliza, às vezes, só um assistente, quer resolver tudo naquele único assistente que tem uma instrução gigante, que tem arquivos e quer que todo o seu fluxo da empresa resolva nesse único assistente, de uma OpenAI, por exemplo. Então isso é muito limitado. Isso chega a ficar realmente muito fechado ali dentro das possibilidades. Então abrir isso requer construções de fluxos, construções de assistentes específicos, e isso abre as possibilidades, faz com que a gente saia dessa situação de ter criticidade do projeto. Um outro ponto importante é que, na verdade, você deve adaptar o template ao seu negócio e não adaptar o negócio ao template do ByteGPT. Esse é um outro ponto crítico que acontece. A gente percebeu que muitas pessoas tentam usar do template proposto todas as regras de negócio da sua empresa. E ao contrário, você tem a capacidade de moldar o salesbot conforme a sua necessidade. Então, é apenas um template, é uma sugestão, um modelo de início. E a capacidade, então, de extrapolar isso é que entra nas questões comerciais que nós dissemos há pouco, do quanto que é importante saber estimar, e a experiência traz maior precisão nesse aspecto das estimativas. E aí requer mesmo um conhecimento sobre salesbots, sobre como, para você lidar muito bem com isso. Então, sobre os problemas comuns, nós vamos ver que acaba também comprometendo a qualidade, a relação que se tem com o cliente, com a própria expectativa, com o ânimo que o desenvolvedor, o implementador, ou, enfim, está tendo com todo esse conjunto. Às vezes expirou o plano e a coisa não funciona. Às vezes tem instabilidade na OpenAI, é importante a gente olhar sempre a URL lá, status.openai.com, que mostra como está a situação em tempo real. O widget também acaba apresentando uma linha ali no próprio widget, o status atual. A gente tem também essa visão que existem dois fluxos funcionando, tem gatilhos simultâneos sendo disparados na Como CRM. Isso faz com que a própria Como desarme, porque neste momento que eu gravo o vídeo ainda não é possível você ter dois salesbots funcionando concomitante, dependendo do tipo da ação que se faça. Outro ponto muito comum é você ter diferenças da API de um projeto com um assistente. Você às vezes usa uma API na OpenAI de um outro projeto da própria OpenAI, que está associado a um outro assistente. Hoje, se você observar, você tem a organização, projeto. Dentro do projeto você tem assistente daquele projeto, chaves daquele projeto. É muito comum as pessoas utilizarem uma chave genérica que ele tem aí e coloca-se então e a API não consegue funcionar. Tudo isso está documentado na nossa seção do suporte.bytebio.com. A mesma coisa acontece quando, sem querer ou por querer ou de maneira desavisada, o usuário ele revoga a autorização. Tem uma abinha de configurações de autorização dentro do widget. Muitas vezes, como eu disse, pode ser acidental ou não. A pessoa vai lá e revoga, ela cancela a permissão do usuário à API. E aí não tem o que fazer. A nossa API não consegue comunicar adequadamente com o seu ambiente Como, porque você, usuário, revogou essa permissão. Também é muito comum isso acontecer. E outro ponto crítico é a baixa qualificação técnica ou inexperiência de implementadores. A gente vê que talvez não tenha ainda uma rodagem com LLM, mesmo sendo pouco tempo que isso existe no mundo, mas experiência suficiente para fazer o projeto. E também não tem tanto manejo com seus bots. E a inteligência conversacional também é algo que não tem muita dedicação.
e a gente se foca apenas em fazer funcionar, mas subestima, como vimos isso anteriormente, esses pontos. E aí é um problema comum também. Claro que temos o nosso suporte técnico, que dá uma atenção para as questões que são técnicas de problemas que podem ocorrer do ByteEPT, e sabemos separar isso em serviços, porque é muito comum as pessoas procurarem o suporte, na verdade, pedindo implementações. E as implementações, embora a ByteBuild possa auxiliá-los, caracteriza serviço para nós, caracteriza o desafio do projeto de vocês. O ticket ou uma solicitação é para que possamos verificar se teve algum problema no pagamento, uma ativação, uma suspensão, o porquê. Verificar por que não está funcionando alguma coisa, caso isso esteja acontecendo, a gente auxilia vocês nesse processo, mas existe um limite do funcionamento do ByteEPT e dos desafios técnicos, dos desafios do projeto que são trazidos a nós. Muitas vezes é de outra natureza, é sobre dificuldade de inteligência artificial, dificuldade da própria Como, né, de dificuldade do próprio SalesBots, de como programar uma determinada situação, e isso sim requer um desdobramento da nossa parte, um envolvimento, para que a gente possa então auxiliá-los com uma hora agendada, em um momento que seja oportuno, para que tenha então às vezes a melhor entrega possível, e isso sim pode ter também cobranças, se for aceito e acordado previamente. E por fim, aspectos ligados à inteligência artificial. Então veja, primeiro ponto é a gente entender mesmo, ou compreender a base do LLM, os conceitos básicos e base para o bom funcionamento. O fator crítico aqui é que muitas vezes as instruções elas não são claras, elas precisam de contexto conversacional, elas precisam que estejam, por exemplo, num XML tag, numa estrutura de tags que melhoram até de 20% a 30%. Então, as instruções, ela é um ponto fundamental. E ao invés de colocar um assistente com todas as instruções, nós sugerimos ter instruções específicas com micro LLMs, né? Micro assistentes rodando para cada situação, para cada contexto de conversa. Então, você ter uma ideia do contexto da conversa e instruções específicas para aquele contexto. Que contexto? Não digo contexto de conhecimento, é contexto da conversa. Por exemplo, estou numa saudação inicial que eu tenho instruções sobre saudação. Se eu vou para uma parte de venda, por que não ter um assistente, um micro LLM que norteia apenas isso? A parte de vendas é possível do que ter todas as instruções gerais. E aí eu posso ter classificadores de perguntas que fazem com que eu tenha essa manobra mais específica. Outro ponto que é uma disciplina importante aqui do conhecimento são os conteúdos. A qualidade dos conteúdos para que faça o retrieval, que é a busca que nós vamos ver mais abaixo aqui, em outras fontes de dados diferentes da própria IA. A gente tem diferentes fontes, os arquivos, o Notion, um banco de dados de páginas, fazer um web scraper, e você saber gerir bem isso é importantíssimo, como também acesso a banco de dados, para que você recorra ao dado preciso, do que simplesmente a gente jogar um monte de docx ou PDF e querer que a IA resolva a situação. Então, os prompts também é outro ponto muito importante. Aliás, antes de prompt tem aqui a gestão desses conteúdos, para que a gente tenha uma noção de em qual LLM está rodando, ou melhor, em qual assistente está rodando, uma gestão de versionamento disso, já que a informação ela pode ter uma certa dinâmica, né? Os prompts têm tudo a ver com relação com os modelos que eu estou utilizando. Cada modelo reage de uma maneira diferente a determinados tipos de prompts, o tamanho do prompt, a engenharia de prompts, que às vezes eu não preciso já de fazer um zero shot, né, de mandar uma pergunta aberta para a minha responder. Eu posso elaborá-la melhor, fazer uma espécie de quebra, como se fossem agentes que me devolvam a informação de uma maneira mais precisa. Esse é um ponto também que infere muita qualidade no processo e diminui qualquer criticidade aí de reclamações ou de problemas. Esses prompts, portanto, também estão associados aos tokens que tem relação com o modelo, tem a quantidade de janela de contexto, você tem o input, quantidade de tokens de input, de output, saber gerir isso, tanto para custos, tanto para eficiência de resposta, o que você está colocando para trabalhar. Às vezes tem instruções gigantescas
Para um simples bom dia, você roda às vezes 7.000 tokens para poder responder um bom dia, ou às vezes uma pergunta também, tem tanta instrução ali dentro que não só o custo, mas como a qualidade também pode ser associada. Os limites, né? Os limites têm a ver com rate limits. Com isso, tem alguns modelos que limitam o número de tokens, quantidade de solicitações por minuto, já que se a gente for fazer um conjunto de itens agregados ou como agentes, se tiver também múltiplas conversas acontecendo à sua conta, depende da classificação da sua conta, do quanto que você já gastou e qual a categoria, que é o tier, né, que eles colocam ali que você está adaptado no momento. O input e output, como nós já comentamos, conhecer bem os diferentes modelos, não só saber que eles existem, mas sim entendendo, por exemplo, dentro da OpenAI, poxa, aqui talvez seja melhor usar um 4O mini, aqui quem sabe eu uso um 4O mesmo, direto, aqui eu posso usar este outro, Anthropic melhor para isso, melhor para aquilo outro, e essa diversidade, aqui você pode estar usando um DeFi, que permite você ter conectores dessa natureza, como um Gemini, um Llama, e você conhecer bem o treino, a finalidade, o benchmark, que cada modelo tem trabalhado, respondido melhor, você pode usar em situações específicas para que você tenha também uma entrega mais específica do que usar tudo, por exemplo, um 4O, um GPT-4, né? E aí você com isso vai pegando a noção entre assistentes e agentes. O conjunto de assistentes intercomunicando no papel de agentes, que me traz uma resposta. E o Chatflow permite que se faça isso. Também consigo fazer isso com uma associação de assistentes só com OpenAI, usando o fluxo da Como. Talvez seja um pouco mais trabalhoso, mas é possível, caso você não queira mexer com orquestradores. E aí sim, falando em orquestradores, o DeFi, por exemplo, o fato de, às vezes, não conhecer, não dominar, restringe apenas esse pensamento mais primário de pergunta e resposta, como se o negócio fosse ser suficiente a pergunta e resposta todas as formas possíveis, porque uma conversa ela acaba andando, né? Ela acaba mudando o rumo dela, precisando de outros fatores ali. Então, você usar um chatbot básico como o OpenAI ou um Chatflow que vai lhe permitir conectar com múltiplas LLMs, você pode fazer requisições com APIs em bancos, em ferramentas, no próprio Como, fazendo uso de códigos, caso precise de fazer um parser em JSON, por exemplo, extrair parâmetros, classificadores de perguntas que a gente colocou nos seus bots como intenção, mas no DeFi você pode usar como classificadores de perguntas de uma maneira mais abrangente, mais prática, muito mais ágil e eficiente. Você pode usar variáveis nas conversas, você pode intercambiar essas variáveis ao longo ali dos fluxos conversacionais, também enviar dados da como uma variável lá dentro do seu DeFi para que trate isso ou receba isso externamente. Então, todas essas possibilidades, para quem sabe programar, para quem domina esses pontos, consegue também responder à altura os desafios do negócio, e você tem dezenas de ferramentas possíveis ali a serem integradas, como o próprio Current Time, que vai te dar uma noção da hora e o dia a data e hora local naquele momento, entre conectores como Google, APIs de serviços de banco de dados, APIs de Web Scraper e tantas outras que podem enriquecer ali a pesquisa do seu negócio, como por exemplo um Google Maps, se fosse o caso, ou até mesmo a bancos aí que você já tenha dados. Além do DeFi, se tiver as condições necessárias de usar um Langflow, se for o ponto, né, para que você tenha a visão completa desses agentes, se assim você estiver nesse ponto já. E ainda sobre LLMs, temos a possibilidade aqui de compreender bem as limitações. Como que você está manuseando imagem e áudio? Como que está a qualidade do documento ou dos documentos? A gente está colocando um monte de PDF perdido ou a gente está tratando esses dados melhor em TXT, deixando não só em TXT, mas também dentro dele de uma maneira rebuscada para que a nossa LLM seja capaz de vetorizá-lo adequadamente, entender os limites, como comentamos acima, do limite de tokens, limite de rate, de taxas,
Até onde vai a pesquisa? Nós notamos muitas pessoas em instruções básicas para lançar, entre no site tal, veja informação, do que de fato a gente usar um web scraper, varrer o dado, ou um banco de dados. Quantas planilhas são colocadas extensas, querendo então que o LLM resolva o dado e não entende muito o princípio de como é o GPT, por uma questão mesmo de inferências, né, probabilísticas, de retornar o embedding e daquele embedding gerar uma resposta. Então, esses pontos são limitantes no processo. Você ter aí a parte de conhecimento com RAG, aqui, que são diferentes fontes, você extravasar o recurso da inteligência do próprio, vamos falar aqui do GPT, ou daquela LLM, e fazer mais contextos de dados externos, seja como um banco, arquivos, outras fontes de informações, para que isto venha, para que o GPT consiga processar. Ficar atento aos formatos de arquivo, aos chunks, que são os pedaços que você tem acesso, isso, por exemplo, dentro do DeFi, você pode gerir esses chunks ou cortar chunks, que são pedaços de até 500 tokens, por exemplo, ou manipular isso bem. Se é uma pesquisa de ordem vetorial, ou híbrida, ou por palavras, então você tem como escolher também modelos dessa forma de pesquisas de dados. A gente tem, por exemplo, o Cohere entre as próprias embeddings da OpenAI. Então, você aprofundando nisso, traz mais eficiência ou mais efetividade no retorno da informação, caso você esteja trabalhando com um volume de dados um pouco maior aí dentro da parte de knowledge, ou seja, dentro da parte de conhecimento. E otimização, testar muitas vezes, diria que se você testa 10, teste 40, quase 4 vezes mais, né? Uma força de expressão aqui, para que você tenha realmente certeza de cada ponto daquilo que está acontecendo e nas diversidades e nas adversidades, para que o seu assistente realmente seja capaz de atender ao que se espera dentro das expectativas iniciais que colocamos. Fazer as notações, que isso você ajuda a aprender melhor, a entender melhor, e também fazendo fine-tuning, que é justamente esse refinar da aprendizagem específica do seu negócio, para que a IA, então, de fato, aprenda com você, mais ainda, além do que ela foi treinada, no caso do LLM, ela aprenda ainda mais sobre o seu negócio. Ela não só responda ou só segue instruções, ela também pode aprender com você. Dessa forma, esses pontos todos, uma vez vistos, né, e tratados, pode com certeza atender os projetos. Eu sei que talvez alguns dessas frentes pode parecer demasiada, mas eu diria que, com toda segurança, que projetos de IA, projetos envolvendo esse tipo de ação, ainda não é para amadores. Ainda requer um conhecimento, embora esteja acessível a todos, isso é valiosíssimo, mas não é para amadores. Precisa sim de um conteúdo, de uma experiência mínima, razoável, para que a gente enfrente projetos complexos, enfrente projetos que temos o cliente aí à nossa parte. Aqui na ByteBio nós estamos à disposição para auxiliá-los, nós temos serviços de ponta a ponta, não só no fornecimento de algumas ferramentas, de algumas APIs, mas sim nas consultorias, nas implementações, de ponta a ponta para o negócio, não só a inteligência artificial, mas tudo que envolve a parte de transformação digital com IA, aquilo que é envolvido com a parte de dados e envolvendo CRMs, entre outras integrações possíveis. Então, conte conosco e qualquer ponto estamos à sua disposição.